Este evangelho é um evangelho muito interessante porque é um tratado de espiritualidade. Se entrarmos profundamente naquilo que ele nos conta, descobriremos tesouros de verdade muito interessantes. Mas tem um ponto que este evangelho nos faz refletir e que no dia a dia pastoral eu tenho encontrado e debatido muito, debatido no sentido de encontrar e me debater com este tema que está, por assim dizer, por detrás daquilo que as pessoas vêm fazer na igreja. A pergunta do evangelho de hoje é: quem é Deus para nós? Podemos trocar o nome. Quem é Jesus para nós? E o porquê essa pergunta? Porque disto depende o nosso relacionamento com Jesus. Disto depende o nosso relacionamento com Deus. Porque se Jesus é para nós uma espécie de ser mágico que vem resolver problemas ou que tem alguma coisa errada com a nossa espiritualidade. E eu percebo que a maioria das pessoas que procuram a igreja, procuram o padre, muitas vezes, procuram porque tem uma visão de Jesus Cristo que é muito equivocada. Quando nós dizemos que cremos em Cristo, que Ele é o nosso Kyrios, o nosso Senhor, significa que a nossa vida está nas mãos dEle, mas também não é que está nas mãos dEle de modo que, ok, Ele é o gerente da minha vida, então Ele que cuide. Não. Colocar as nossas vidas nas mãos de Jesus significa ter um relacionamento com Ele, sabendo que Ele, sendo Deus, me dá as diretrizes para que possa caminhar bem. E se eu caminho segundo aquilo que Jesus me propõe, aí entra toda a minha parte da vontade, do querer, mesmo que sejam umas coisas que eu não estou entendendo. Então a nossa espiritualidade, ela começa a ganhar em qualidade. E ganha em qualidade exatamente porque nós entendemos que Jesus Cristo é Deus. E que Jesus Cristo é o único que tem as chaves para que a nossa vida espiritual possa crescer e para que nós possamos alcançar aquilo que nós queremos, que é a vida santa, que em outras palavras significa o relacionamento profundo com Deus. E por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas aparecem na igreja e buscam sacerdotes, enfim, e também a comunidade cristã, para pedir a Deus coisas, sem ter em consideração que, antes de mais nada, Jesus Cristo é também Deus. E que aquilo que Ele nos propõe é determinante para a nossa vida. Vou dar um exemplo muito bobinho. Muita gente procura a igreja para o batismo. Mas a maioria dos que procuram a igreja para o batismo não estão procurando o batismo porque Jesus Cristo é o Senhor da vida e porque agora quero viver uma vida profunda com Cristo e quero que o meu filho viva isso. Muita gente procura a igreja para batizar os filhos porque é um evento social, porque estão mais preocupadas com a fotografia, com não sei o quê, com a festa, e se preocupam um pouco com o fato sacramental, que daquele momento em diante a pessoa se torna filha de Deus e que temos uma responsabilidade profunda pela vida da pessoa. E aqui nós podemos estender para os demais sacramentos. Assim acontece com o casamento, assim acontece também com a ordem, assim acontece muitas vezes com a missa. Ou seja, as pessoas procuram Jesus Cristo para que Ele possa atender a uma necessidade, sem ter em consideração anteriormente que nós procuramos Jesus Cristo porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Agora, aqui está o segredo da espiritualidade. Quando nós sabemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, agora nós podemos pedir as coisas para Ele. Porque nós não teremos medo daquilo que Ele tem para nos dizer. A mulher cananeia do evangelho de hoje. Ou seja, ela foi pedir para Jesus a cura para a filha dela. Mas por que ela foi pedir a Jesus a cura para a filha dela? Porque Jesus era um curandeiro? Não. Porque ela reconhece que Jesus é onipotente, que Jesus é o Senhor.
E ela se coloca na posição dela, mas veja, até os cachorrinhos comem as migalhas daquilo que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, o dono é você. E você, qualquer coisa que disser, será capaz de cumprir. Portanto, ela reconhece que Jesus Cristo é Deus. E é porque reconhece isso, então, que ela pode pedir a Jesus Cristo alguma coisa. E aí, o pedido dela entra em sintonia com a comunhão com Cristo. É exatamente isso que nós somos chamados a viver. Antes de mais nada, uma comunhão profunda com Deus. E é nessa comunhão que nós podemos, então, fazer pedidos. Porque aí nós não vamos fazer pedidos absurdos. O que seria um pedido absurdo? Uma criança de 10 anos, vamos supor, um filho de um Elon Musk, o homem mais rico do mundo, chega para o Elon Musk, ele não tem filho, mas vamos supor que ele tenha, e diz: pai, eu quero uma Ferrari. Obviamente que o pai não vai dar para ele, porque ele tem 10 anos de idade. Ou seja, significa que o filho está completamente fora da sintonia com o pai. Mas se um filho está na sintonia com o pai, não vai fazer um pedido absurdo desse. Entende? Mais ou menos é isso que acontece na nossa espiritualidade. Se pedimos coisas absurdas para Deus, muitas vezes significa que nós não estamos na sintonia com Ele. E aí acaba sendo também um grande absurdo. Por exemplo, o acostar-se aos sacramentos, como eu já dei como exemplo. Ou seja, quando as pessoas vêm pedir o sacramento do batismo, ou o sacramento da comunhão, ou o sacramento do matrimônio, sem ter a consciência que Jesus Cristo é o Senhor da vida, esse pedido acaba se tornando um absurdo. E por que se torna um absurdo? Porque a pessoa não quer saber de Jesus. Ela quer saber só do prêmiozinho que ela vai receber por causa daquilo. E aí nós, como cristãos, somos chamados a evangelizar as pessoas também, desse ponto de vista sacramental. E não vou mentir para vocês, não. Como sacerdote, eu tenho muita dificuldade. Porque aparecem aqui na igreja, às vezes, muita gente, muitas pessoas falando: eu tenho direito, como é que você faz isso, que não sei o que e tal. Brigas muito feias aqui. Porque as pessoas pensam que tudo bem, você tem que me dar isso. Não, eu não tenho que te dar isso. Nós temos que viver a comunhão com Jesus. E quem quer viver a comunhão com Jesus, sabe que essa comunhão é, antes de tudo, sacramental. Ou seja, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. E é exatamente porque reconheço Ele como Senhor da minha vida, que quero viver a vida com Ele. E esta foi a Santa Edith Stein, e aqui termino a homilia. Ou seja, ela que era uma judia, que era uma hebreia, que era uma mulher intelectualíssima, foi discípula de Husserl, de uma mente brilhante. Ela, estudando, ela se converteu lendo o livro da vida de Santa Teresa. Ela foi para uma festa, chegou na festa, e ela não queria ficar na festa. Esses intelectual, meio assim, meio estranho mesmo. Ela não queria ficar na festa, aí ela pediu para o dono da casa se tinha algum lugar em que ela podia ficar tranquila. E aí o dono da festa falou para ela: fica lá na biblioteca. Aí ela foi para a biblioteca, achou um livro lá, Autobiografia da Minha Vida, Santa Teresa d'Ávila. Ela pegou o livro e leu em uma noite. E aí ela fechou o livro e disse: muito bem, encontrei a verdade. E o que ela encontrou? Santa Teresa d'Ávila fala no livro da vida do seu relacionamento com Jesus Cristo. Ela encontra o relacionamento com o Senhor. E é aquilo que nós somos chamados a viver. Santa Edith Stein se batizou em uma semana. Foi muito bonito este episódio também. Que ela chegou até o pároco e disse: quero me batizar. E o pároco disse: mas como você quer se batizar? Você não fez a primeira comunhão, não fez nada? Ela falou assim: então vamos fazer o seguinte, me dê uma semana, eu vou estudar tudo sobre a Igreja Católica, a doutrina, eu volto aqui, o senhor me pergunte o que o senhor quiser. Se eu não responder uma pergunta, você não me batiza. Intelectual, foi para casa, estudou tudo da igreja, voltou. Aí o pároco fez um monte de pergunta para ela e batizou ela, porque ela já sabia tudo. Mas o que ela aprendeu de mais importante é o relacionamento com Cristo, que nós somos chamados a viver. Que Santa Teresa Benedita da Cruz, que esta mulher cananeia, que eu acredito que esteja no céu, intercedam por nós, e que possamos nós hoje, antes de pedir algo para Cristo, verificar se estamos vivendo um relacionamento profundo com Ele. Que assim seja. Amém.